Estamos a caminho da Jornada Mundial da Juventude. Entre 1989 e 2023, 34 anos nos separam de uma jornada em Santiago de Compostela, na vizinha Galiza, em Espanha, e agora no Rio Trancão, em Lisboa. A minha convidada deste Palavras que Abrem Caminho esteve em Espanha, na jornada de 89. Lúcia Coelho é açoriana, vive em Ponta Delgada, é professora de História. O lema da jornada, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, leva-nos a uma análise profunda do nosso percurso pessoal cristão, tal como o que nos é proposto este ano. Maria levantou-se e partiu apressadamente, recordando esse episódio narrado no Evangelho de Lucas sobre a visita de Maria à sua prima Isabel e à missão que todos os discípulos têm de anunciar a boa nova. Compostela está ligada ao caminho. Maria é o caminho e o refúgio que nos conduz a Deus. Lúcia, muito obrigada pela sua disponibilidade. Como é que foi esse seu primeiro caminho e como é que ele a orientou até hoje? Bem, agradeço em primeiro lugar o convite e a confiança no meu testemunho. Bem, esta minha participação na Jornada Mundial da Juventude em 1989 em Santiago de Compostela surgiu a partir de uma pergunta do então professor de Moral na Escola Secundária de Domingos Rebelo e que me interpelou e disse: queres ir a Santiago de Compostela? E eu automaticamente disse que sim. Sem perceber bem onde é que eu ia e o que é que eu ia fazer e o que era isto de uma jornada mundial de juventude. Na altura até nem falávamos muito em jornada mundial de juventude, mas mais peregrinação a Santiago de Compostela. Depois então desse sim automático, claro que tive que conversar com os meus pais, que tiveram, claro, com certeza que se inteirar de tudo o que era isto que nós nos propunhamos fazer. E alarguei a ideia também depois a outros amigos e a minha irmã que também me acompanhou nesta viagem. Foi com muito entusiasmo e com muita alegria que nós nos preparamos para ir. Éramos um grupo de cerca de 50 açorianos que participaram nesta jornada. Não nos conhecíamos todos, tínhamos um grupo mais entre 5 e 6 pessoas que nos conhecíamos, os outros eram mais ou menos desconhecidos. Nós preparámos com momentos de oração individual e em grupo. A partir daí, claro que tivemos que fazer reuniões de esclarecimento de toda uma série de logística que teve que ser preparada anteriormente. Tivemos que angariar fundos. Quando terminamos as aulas em junho, fomos trabalhar, todos nós trabalhamos para isso, portanto, em resposta ou como recompensa desse trabalho, eram-nos garantidas viagens, por exemplo, viagens aéreas, e tivemos então toda uma preparação nesse sentido. Foi-nos apresentado o programa, como já disse, era uma peregrinação a Santiago de Compostela e o encontro com o Papa João Paulo II. O tal E lema da tínhamos, jornada, não é? Com o tal lema, Eu sou o caminho, sim, a verdade e a vida. exatamente, o tema da jornada, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas depois nós que preparámos um caderninho para levarmos connosco, não havia ainda os telemóveis, portanto tínhamos em papel e tínhamos o nosso próprio lema, que era Jovens em Construção a Caminho de Santiago. Este era também o nosso lema daqui do grupo dos Açores. Foi então com este propósito que nós partimos, né, tendo em conta o tema proposto a nível mundial e aquele que era o nosso também. A preparação para a jornada implica uma busca de espiritualidade. Bem sei que na altura até poderiam não ter bem essa consciência. Como é que foi essa busca? Eu outro dia falando com também uma pessoa que participou na jornada de Toronto, ela dizia-me, eu tinha fome e sede de Deus. Era também isso que vos movia ou era mais a ideia da aventura para um encontro onde se iriam reunir jovens de todo o mundo e, portanto, ter experiências completamente diferentes daquelas que tinham na ilha?
É claro que o espírito de aventura está muito presente nestas idades, não é? Quando participei tinha 18 anos e é natural que, esta vontade de conhecer, foi a primeira vez que saí de São Miguel, que andei de avião, portanto foi tudo uma experiência muito nova. É evidente que isto está muito, muito presente quando se participa nestes encontros, mas depois tinha também uma motivação espiritual, digamos assim, com um lema também a pensar que Cristo é a vida, exatamente também nesse sentido, que é Cristo é o alimento quando temos sede e fome, não é? Essa sede e essa fome é saciada neste Cristo que é vida e que nos dá a vida. E esta possibilidade de nós nos encontrarmos com o Santo Padre, como era designado e conhecido nesta altura, não é? Não era o Papa, era o Santo Padre, foi sempre assim que eu fui educada a ouvir esta palavra, impunha muito, muito respeito e uma preparação, não era? Era um encontro com alguém quase divino, não era assim muito próximo de nós não víamos muitas vezes o Papa, portanto há aqui uma junção realmente dos dois aspectos. O convívio, o conhecer jovens de outros países também fazia parte, portanto, e o conhecer outro país também, mas um aprofundamento da fé. Já havia aqui este sentimento, sim. Uhum. A Lúcia chegou a encontrar-se com o Papa João Paulo II quando ele se deslocou aos Açores em 91. Sim, nós depois preparámos-nos, tivemos mesmo um encontro, voltamos a ter um encontro, os jovens que participaram na jornada de Santiago de Compostela, nós organizamos um encontro e preparámos então preparámos-nos para receber o Papa quando ele esteve cá em São Miguel em 1991. Tivemos uma preparação e voltamos depois a reviver aqueles momentos que vivemos 2 anos antes. E a este propósito, eu tenho aqui uma mensagem do Papa, quando ele esteve aqui em Ponta Delgada, na homilia, que ele dirigiu-se a nós e disse: desejo repetir aqui hoje quanto vos disse em Santiago de Compostela: jovens, não tenhais medo de ser santos, voai alto, sede daqueles que apontam para as metas dignas de filhos de Deus. É claro que nós rejubilamos, não é, com isto, foi uma grande difusão de um grande sentimento de alegria, não é, ele ter-se dirigido a nós, que tínhamos também preparado mais uma vez um encontro com este Papa. Uhum. Quando nós fazemos caminho, e a Lúcia dizia há pouco que mais do que a Jornada Mundial da Juventude era a peregrinação a Compostela que estava na vossa mente. Portanto, a ideia do caminho. Quando nós fazemos caminho, percebemos que precisamos de pouco. Até porque quando a distância é grande, quanto menos carregados formos, melhor, não é? Esta é também uma metáfora da vida que se aprende numa Jornada Mundial da Juventude. Sim, muito. Nós tivemos que aprender a viver com muito pouco. Quando nós chegamos à Espanha, foi-nos entregue um kit, e era a partir desse kit que nós desmontávamos e voltávamos a montar um fogareiro. Uns tinham mais habilidade, andávamos todos ali atrás uns dos outros para ver quem é que conseguia montar. Não havia micro-ondas, não é? Portanto, não tínhamos um lugarinho para ir aquecer a comida, portanto, comida enlatada, e realmente alimentamos-nos com esse kit que nos davam. Não íamos depois para restaurantes ou cafés, bares, cada um de nós levou alguma coisa de cá, mas aprendemos também realmente a viver com um pouco, com roupa suja, não é? Trouxemos muita roupa suja para casa, Havia muito pó em chegamos ali ao Santiago de Compostela, bem me lembro. Bem me lembro. Quando chegamos ali ao aeroporto, os nossos pais ficaram assim a olhar para nós, aqueles que alguns mais magros, inclusive, portanto, apenas uma semana, todos muito sujos, cheios de pó, de terra, mas muito satisfeitos. Mas também foi muito importante por isso, aprender que quando nos colocamos a caminho, realmente levamos outras coisas na bagagem do que propriamente as coisas materiais, não é? E trazemos realmente essa mochila ou essa mala cheia de outras coisas que não o alimento, que também é necessário, mas que nós
dispensamos. Portanto, viemos cheios de uma outra forma, viemos cheios do Espírito Santo, porque dominámos todo o aeroporto quando chegávamos, estávamos todos a cantar, portanto, estávamos cheios de amor, cheios do Espírito Santo, cheios de vida e de alegria, como também é próprio da idade. Poderíamos dizer que uma Jornada Mundial da Juventude também pode ser um laboratório de fé. De que forma é que mantém hoje viva e ativa a sua vida de fé em igreja? Sim, é um laboratório, sim. Nós vamos fazendo essas experiências ao longo da vida, não é? Vamos nos identificando com um ou outro movimento. É evidente que, como tudo, este espírito que nós trouxemos de Santiago acabou por esmorecer, porque nós chegamos numa idade em que a seguir alguns entraram no mundo do trabalho, outros Na pelo faculdade, percurso claro. universitário, e isto esmoreceu um bocadinho durante essa fase. Mas a semente estava lá, não é? Era preciso era dar-lhe alguma atenção, regá-la, e foi isso que aconteceu. No meu caso particular, integro-me à medida que tenho uma disponibilidade no sentido de responsabilidade também. Participando na vida paroquial, na comunidade paroquial, ano passado tive uma experiência de catequese, como ministra extraordinária da comunhão, principalmente estando atenta aos doentes que realmente precisam de nós, não é? Mais do que, lá está outra vez, mais do que um alimento material, um alimento espiritual, uma presença na vida dessas pessoas. Como voluntária, por exemplo, no Hospital de Ponta Delgada. Portanto, na minha vida há sempre uma referência a esta educação cristã, católica, que recebi, e, portanto, ela está presente. E com a idade, à medida que o tempo passa, procuro cimentá-la e fazer disso cada vez mais um modo de vida, um modo de estar na vida. É uma aprendizagem, é um caminho que lá está, que continuo a fazer. Com muitas interrogações, naturalmente. Como é que vê a relação dos jovens de hoje com a fé? A Lúcia já passou por esta experiência de uma Jornada Mundial da Juventude, por integrar grupos de jovens, tem uma vivência ativa na igreja, mas ao mesmo tempo também lida com jovens numa escola não confessional, portanto numa escola pública, onde certamente haverá várias sensibilidades e haverá sobretudo uma grande indiferença perante Deus. Sim. É verdade. Tenho que concordar que existe uma grande indiferença perante Deus, mas também uma grande indiferença perante quase tudo. Os jovens hoje em dia, e isso é a minha grande preocupação, a indiferença, a apatia destes jovens em relação a quase tudo. Têm muito pouco interesse por algo. E claro que as questões de fé dizem muito pouco. Há apenas, nas turmas que tenho, 2 jovens que vão participar nestas Jornadas Mundiais da Juventude. Alguns nem sabem do que é que se trata. E que, portanto, não veem não se revêem nas questões da igreja, não estão integrados em movimentos e aqui eu acho que assim, as igrejas estão vazias de jovens. Mas não são só as igrejas, porque se nós formos a uma peça de teatro, o teatro também está vazio de jovens. Se formos a uma exposição, também não encontramos lá jovens a ver essa exposição. E é essa apatia, essa inércia que me preocupa. E esses jovens que não participam em nada, fecham-se muito em si próprios, não é? Fecham-se no seu mundo e isso não é bom para eles, esta falta de convivência a vários níveis. Mas eu tenho sempre muita esperança nos jovens, até porque eles são uma fonte de renovação, não é? Intrínseca da sua própria natureza, da sua essência, esta renovação, e também por isso que gosto de ser professora, porque eles trazem uma renovação, uma juventude, uma fonte de juventude a cada ano que nós nos encontramos. Eu acho que tem que passar muito pela família. Esta mudança, na minha opinião, é apenas uma opinião, terá de passar muito pela família, porque os pais e até os avós já destes jovens, hoje em dia com 15, 16 anos, já são pessoas que também não frequentam, não estão
integrados em movimentos das paróquias, também não vão à missa, e eu acho que temos que começar, se calhar, por acolher estas famílias para que elas depois sejam generosas no semear, aumentar a fé, mesmo iniciar a fé na vida dos seus filhos, iniciá-los na vida cristã. Portanto, eu acho que tudo deve começar na família, para então podermos chegar a estes jovens, até porque eles também agem muito por exemplo. O que é que motiva um jovem a sair da sua casa num domingo de manhã para ir à missa quando o pai não vai? Está em casa, a mãe está a preparar o almoço, ou o pai está a praticar um desporto ou a fazer outra coisa qualquer, não é? Nós íamos todos em família, não é? Portanto, eu penso que é preciso, este é um dos aspectos, que é apostar na própria família. Outro aspecto que eu acho muito importante, e também é uma opinião pessoal, é apostar na formação. Não há, ou seja, há competência sem conhecimento. Estes jovens conseguem aumentar a sua fé, alimentar a sua fé, se não conhecerem nada da vida de Jesus? Eu acho que não. Temos que passar por promover encontros de formação para estes jovens. Eles têm que conhecer a vida de Jesus, têm que saber quem foi Jesus para poderem segui-lo. Não é o muito saber, não é? Eles não têm que ter um saber enciclopédico nem saber o catecismo de cor, mas eu acho que há que haver também aqui uma aposta na formação destes jovens e então depois motivá-los a ir e a anunciar ser discípulo, não é? Como Maria fez, e que realmente que esta jornada sirva também para isso, não é? Para lhes mostrar o exemplo de Maria de levantar-se e partir. Nós estamos mesmo na reta final e eu queria lhe perguntar justamente isto, que é que expectativa é que tem relativamente a esta jornada? Será certamente um grande evento que reunirá muita gente, mas o que é que fica disto? Porque às vezes nós somos muito bons a organizar eventos, mas depois o pós-evento é pouco acautelado. Eu acho que são uma oportunidade, estas jornadas são uma oportunidade a não descurar, não é? No sentido de um recomeço para toda a Igreja, especialmente em Portugal, não é? Por todas as circunstâncias que todos nós sabemos. Manter os jovens focados no seu testemunho de fé, contagiar outros jovens com quem eles vão contatar e depois, quando chegarem, contagiarem os que estão cá, os que não foram, estarem atentos aos sinais da presença de Deus na sua vida, e eu acho que nós todos estamos muito distraídos, as campainhas ecoam de muitos lados e nós não estamos a ouvir a voz de Deus que silenciosamente nos chama. Portanto, eu espero que, a minha expectativa é que quando regressarem, depois do grande barulho, do grande tumulto, que estes jovens silenciem e que reflitam realmente e que encontrem o caminho e que se ponham a caminho realmente como discípulos e a anunciar o Evangelho. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite rumo à JMJ de Lisboa, de 1 a 6 de agosto. Todos os caminhos vão dar ao Parque Tejo, onde jovens de todo o mundo se encontrarão com o Papa Francisco. Voltamos para a semana. Muito obrigada, foi um gosto conversar consigo. Obrigada.